Fala pessoal, professor Jaime na área para mais uma aula de biologia. E na aula de hoje nós vamos começar o estudo sobre a evolução. Então vamos lá, galera, mas antes não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like esperto, hein? Valeu! Vamos lá! Bom, então primeiro nós vamos começar a estudar os cientistas que tiveram uma grande influência. Então, o primeiro cientista que teve uma grande influência no estudo da evolução foi um cientista chamado Carl von Linné, ou simplesmente Carlos Linneu. Ele era um cientista dedicado à botânica e à física e teve como grande contribuição a criação da taxonomia, que é a ciência que trata da classificação dos seres vivos. E ele criou um livro chamado de Systema Naturae, que é o livro que classifica as espécies como elas eram. Embora o Linneu ele era um fixista. E o que quer dizer isso? O nome de espécies existentes são o mesmo desde a sua criação. Então os fixistas, eles acreditam que as espécies são fixas, que as espécies não mudam, elas não têm modificação, elas não seguem uma evolução, elas não sofrem nenhuma mutação, elas são iguais o que são hoje ao que eram desde que a vida foi criada. Então os fixistas, alguns fixistas estão ligados até à teoria criacionista e outros fixistas a outras teorias, como por exemplo o Linné, ele era adepto da teoria da geração espontânea, ou seja, era uma teoria criada por Aristóteles, em que os seres vivos poderiam surgir a partir de matéria inanimada. Beleza? Essa é a teoria da geração espontânea, que mais para frente, com experimentos de Redd e Pasteur, se verificou que essa geração espontânea era completamente absurda, mas durante cerca de uns 2000 anos foi essa a teoria aceita pelo ramo científico, já que Aristóteles viveu cerca de 300 anos antes de Cristo. Então você olha aqui, Linneu morreu em 1778. Então bota aí cerca de 2000 anos acreditando nessa teoria. Bom, aqui nós temos um outro cientista chamado Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, Cavaleiro de Lamarck. Então, também conhecido como Jean-Baptiste Lamarck. Então, Lamarck é um grande cientista que criou uma teoria da evolução. Então, ele não acreditava que a evolução era fixa. Então, Lamarck ele era um zoologista e botânico francês, nascido em Bazantin, um dos pioneiros na formulação das teorias da evolução biológica. Filosofia Zoológica, 1809, foi quando ele lançou esse livro. Então, as leis do Lamarck, adaptação ao meio, lei do uso e desuso, e a lei da hereditariedade dos caracteres adquiridos. Bom, e o que é isso? Vamos lá. Segundo Lamarck, ele usava um exemplo das girafas. As girafas, a princípio, elas teriam um pescoço curto e viviam em ambientes onde a vegetação rasteira era relativamente escassa. Então a comida rasteira era escassa, porém as girafas elas tinham um pescoço curto. Mas de tanto elas esticarem esse pescoço, o pescoço para poder pegarem alimentos em locais mais altos, vamos voltar aqui nas teorias dele, para pegarem alimentos em locais mais altos, a girafa ela acabou alongando o seu pescoço e é o que nós temos hoje. Ou seja, ela sofreu uma adaptação ao meio ambiente, modificou a girafa. A girafa ela se adaptou ao meio. Como ela não tinha alimento em locais baixos, ela foi esticando o pescoço, esticando, até ter o pescoço que elas têm hoje. Isso era uma das leis do Lamarck. A outra é a lei do uso e desuso. E o que é essa lei do uso e desuso?
uma característica usada por um organismo permanece e uma característica pouco usada, ela desaparece. Ou seja, se o organismo possui uma característica que ele utiliza, essa característica é transmitida aos seus descendentes. Se tem uma característica que ele não utiliza, ela entrou em desuso, não serve para nada, ele vai perder essa característica, tá? É a lei do uso e desuso. E a terceira, a hereditariedade dos caracteres adquiridos. Então, o Lamarck acreditava que se você modificasse um organismo, a prole dele viria a ter essa característica dele. Então, um exemplo seria, por exemplo, se você pegasse uma lagartixa e cortasse o rabo da lagartixa. Então, ele acreditava que os filhotes dessa lagartixa sem rabo nasceriam sem rabo. Até que chegaria uma hora em que as lagartixas não teriam mais rabo. Por quê? Porque os ancestrais dessa lagartixa perderam o rabo que foi arrancado. E isso nós sabemos hoje em dia, os cientistas já sabem que não é. Mas o Lamarck foi um grande cientista nessa questão dos estudos. Então a gente tem sempre que lembrar que, embora algumas teorias pareçam absurdas, a gente tem sempre que lembrar que essas teorias foram criadas em épocas onde o avanço científico e tecnológico não era tão grande. Na verdade, onde até a escrita não era uma coisa difundida. Então pouca gente tinha acesso à escrita e ao estudo. Beleza? Então aqui novamente as girafas, né? Como eu falei, a girafa tinha um pescoço curto e de tanto esticarem, elas tiveram o pescoço esticado e ficaram assim eternamente. E agora vamos falar sobre Charles Darwin. Bom, a teoria aceita atualmente é a teoria de Darwin. Então, quem foi Charles Darwin? Bom, o Darwin, né, ele foi um cientista que ele fez uma grande viagem, uma grande expedição em um navio chamado de Beagle, e ele fez uma expedição ao redor do mundo observando várias espécies. Inclusive, ele esteve no Brasil, na floresta amazônica, em seu período, verificando também as espécies aqui. E um lugar muito conhecido que Darwin visitou é a ilha de Galápagos, ou melhor, as Ilhas de Galápagos. As Ilhas de Galápagos, localizadas a 1.000 quilômetros da América do Sul, no Oceano Pacífico, propriedade do Equador e patrimônio da humanidade, apresentam uma fauna e flora peculiares. Então lá Darwin observou que haviam variedades dentro de cada espécie distribuídas cada uma em sua ilha. Então em cada ilha, cada espécie tinha uma grande variedade de espécies nessas ilhas. Então em uma ilha tinha uma espécie com algumas características e na outra ilha a mesma espécie com outras características. Então ele começou a fazer essa observação em Galápagos, que alguma coisa estava fazendo, algumas características da ilha estavam fazendo com que se tinha essas espécies diferentes em uma ilha e outra. Bom, e aqui nós temos alguns colaboradores do darwinismo. Primeiro, Thomas Malthus. População humana tende a crescer para além das possibilidades do meio, cresce exponencialmente, geometricamente, enquanto que os recursos alimentares crescem em progressão aritmética. Isso, olha só, um sociólogo em 1800 e alguma coisa ele escreveu isso, tá? E hoje em dia a gente sabe que isso é uma verdade absoluta. A população humana ela cresce a um exponencial que vai chegar uma hora que não teremos recursos para sobreviver. Ou seja, biologicamente dizendo, o Thanos tinha razão. Livro sobre as populações afirma que muitas espécies produzem um grande número de descendentes,
mas apenas alguns poucos sobrevivem. Então, em muitas populações, os organismos produzem uma grande quantidade de descendentes, porém só alguns sobrevivem. Então, por isso a grande quantidade. E temos um outro cientista chamado Alfred Russel Wallace. A obra A Tendência das Variedades se Afastam Indefinidamente do Tipo Original. Na verdade, tem até alguns cientistas, algumas pessoas que acreditam que o estudo do Darwin, na verdade, era um estudo do Wallace e que o Darwin roubou esse estudo dele. Mas nunca se foi comprovado porque quem publicou o estudo foi o Darwin e não o Wallace. Então, qual é a característica, ou melhor, a teoria do Darwin? O conceito que verdadeiramente caracteriza a teoria da evolução do Darwin. Este sugere que em cada geração, uma parte dos indivíduos de uma população são eliminados porque estabelecem entre eles uma luta pela sobrevivência, devido à competição pelo alimento, refúgio, espaço e fuga aos predadores. Deste modo, sobrevivem os que melhor se adaptam ao meio. Os indivíduos mais aptos transmitem essas características à descendência. Então, para o Darwin, o processo da seleção natural, ele diz o quê? Que sobrevive o mais forte. Então, para o Darwin, o ambiente ele não modifica o organismo, ele apenas seleciona o organismo. Então, o organismo que for mais adaptado àquele ambiente, ele sobrevive. Então, o organismo que for menos adaptado àquele ambiente, ele morre. Então, por exemplo, vamos dizer que numa floresta, existem borboletas marrons e borboletas brancas. O que vai acontecer? A borboleta marrom, se ela pousar no caule de uma árvore, que é marrom, ela vai conseguir se camuflar e evitar que predadores caçem ela, porque os outros predadores não vão conseguir enxergar ela, teoricamente. As borboletas brancas, elas não vão conseguir se camuflar. Por quê? Porque o tronco da árvore é marrom e ela é branca. Então, é um contraste muito grande. Então, elas são mais suscetíveis a serem caçadas pelos predadores. Logo, a espécie que vai sobreviver vai ser quem? A espécie marrom. E a espécie branca vai tender a desaparecer. Por quê? Porque os predadores vão atacar ela. E é isso que aconteceu, segundo Darwin, em Galápagos. Os mesmos indivíduos, as mesmas espécies estavam nas ilhas separadas, mas as formas com que o meio de cada ilha tinha fazia com que as espécies que estavam mais adaptadas àquela ilha sobreviviam e as espécies menos adaptadas àquela ilha morriam. Então, em cada ilha, as condições de cada ilha eram diferentes. Então, em cada ilha, era um grupo que sobrevivia e outro morria. Então, lembrando, para Lamarck, o ambiente modifica o ser vivo. Para Darwin, o ambiente seleciona. Ele seleciona o mais apto. Então, olha aí. Resumo da origem das espécies. É o livro de Darwin. Inclusive, eu tenho esse livro, Origem das Espécies, que ele basicamente é o quê? Fatos. Rápido aumento na população. Luta pela vida, uso da herança. Consequência, luta pela vida. Sobrevivência do mais apto. Seleção natural. Então, os organismos são selecionados. Eles não são modificados pelo ambiente. Seleção natural, variação do meio. Sobrevivem indivíduos diferentes em meios diferentes. Origem das novas espécies. Então, novas espécies vão ser originadas porque os sobreviventes eles estão em ambientes diferentes. E no caso, as mutações e as evoluções, elas são aleatórias. Elas não seguem um padrão devido ao ambiente no qual elas vivem. Elas, na verdade, são aleatórias. E se essa evolução for favorável àquele ambiente, o organismo sobrevive.
Se for desfavorável àquele ambiente, aquele organismo vai morrer. Mas toda mutação, toda evolução é uma evolução. Não existe uma involução, uma característica que faça você regredir. Então, usando novamente o exemplo da girafa. Para o Darwin, a explicação do pescoço da girafa seria o quê? Existiam girafas de pescoço curto e girafas de pescoço longo. Só que como o alimento em regiões mais baixas não se tinha esse alimento, então as girafas de pescoço longo que conseguiam se alimentar em regiões de árvores mais altas, elas sobreviviam. Logo, as que tinham pescoço mais curto morriam. Então elas foram selecionadas pelo ambiente. Então o ambiente selecionou que aquelas que tinham o pescoço mais longo, elas conseguiriam comer e sobreviver. As que tinham o pescoço curto, elas morreram. Então logo, ao longo dos anos, acabaram entrando em extinção essas espécies de girafa com pescoço curto. Por quê? Porque não conseguiam comer e só sobraram as girafas de pescoço longo. Bom, pontos positivos e negativos do darwinismo. Ponto positivo: atitude científica correta, observação da natureza, elaborando o conceito da seleção natural. Estabeleceu que todas as espécies, incluindo o homem, têm um ancestral comum. Negativos: ele não explica a origem das espécies. Tá? O Darwin ele não consegue explicar como o primeiro organismo ele sobreviveu. E a contaminação com lamarquismo em relação ao uso e desuso e hereditariedade. Então, no caso, de certa forma, tem até um pouco de semelhança com essa questão do uso e desuso e a hereditariedade. Mas a grande diferença é que, para o Darwin, o ambiente seleciona e, para o Lamarck, o ambiente modifica. A reprodução de um ser vivo em outro, crescendo e se multiplicando milhares de vezes, faz com que aconteçam mudanças ao longo de muitos anos. Então, a variabilidade genética, que é uma grande evolução, no caso dos seres vivos, a questão da variabilidade genética em relação à reprodução sexuada, faz com que a possibilidade de mutações e variações ao longo dos anos ocorra. E é aquilo que eu falei, se essa mutação, essa variação for favorável, ela vai permanecer, ela vai continuar, ela vai seguir adiante e vai ser transmitida aos seus descendentes, já que essa variação e essas mutações, elas acontecem a nível de DNA, a nível de material genético. Então, se o material genético daquele indivíduo ele foi alterado, consequentemente, ele vai passar essa característica à sua prole, aos seus filhos. E, consequentemente, vai ter uma hora em que essa mudança vai se tornar permanente em toda a população. Porém, o que acontece é que essas mutações e variações são aleatórias. Elas não ocorrem devido ao ambiente. E é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, galera. Fui!